Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Convido também de antemão aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, é claro, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens e juntos nós continuaremos reinando em vida em perfeita vitória. Independente da situação que você esteja vivendo, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: por que o juízo final já aconteceu? Por que o juízo final já aconteceu? Meus irmãos, nós temos hoje essa convicção de que o juízo final já aconteceu, o julgamento que aconteceu ali no ano 70, por vários motivos, por várias razões, por várias provas. E uma das provas é que o próprio Cristo da carne, ele falou da cidade, entendeu? Que viria o juízo. Ele falou do julgamento para as 12 tribos de Israel, que hoje não existe mais. Ele falou também do exército que foi usado, que foi designado, que foi escolhido pelo Criador, pelo Pai dos Espíritos, para vir em juízo contra o seu povo, contra Jerusalém, contra Israel. Porque assim Deus, porque assim Yahweh, ele fazia quando ele vinha em juízo contra uma nação. Ele usava outra nação contra outra nação, e ali era o juízo de Deus. Então, observem que aqui em Lucas capítulo de número 1, Lucas capítulo 21, para não ficar só nas minhas palavras, Lucas capítulo 21, versículo 20, Jesus fala assim: olha o que o Filho do Homem falou, o Cristo da carne ali, antes da cruz, ali no primeiro século, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Lucas capítulo 21, versículo 20 diz: quando, porém, virdes, quem era que iriam ver? O Filho do Homem estava se dirigindo para quem? Para os seus discípulos. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, em outras traduções fala cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Veja como é claro, meus irmãos, o que o Cristo da carne aqui está se dirigindo e está falando para os seus discípulos ali no primeiro século. Então, observem que nessa fala de Jesus, nesse discurso do Filho do Homem, do Cristo da carne, nesse discurso de Yahshua, entendeu? Nós vemos aqui ele se referindo à cidade de Jerusalém. Ele também se refere ao exército. E nós vamos ver o próprio Messias, o próprio Filho do Homem falando desse exército em Mateus 24, quando ele fala, aonde estiver os cadáveres, ali estão as águias, se referindo ao Império Romano, que tinha nos seus estandartes, o símbolo da águia. Então, é muito claro, ser desonesto, não ter entendido nada da escatologia, em trazer o juízo de Deus, o julgamento ainda para os nossos dias, esperando a vinda do Filho do Homem.
Entendeu? Então, porque o juízo de Deus estava conectado dentro ali da segunda manifestação da parousia que aconteceu ali no ano 70. Então, o exército falado por Yahshua aqui se referia ao quarto animal mostrado em visão ao profeta Daniel. Veja, em Daniel capítulo 7, versículo 7, Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 7, foi mostrado a Daniel o quarto animal se referindo ao Império Romano. Veja o versículo 7. Daniel aqui teve sonhos, visões, e ele vê, foi mostrado a Daniel 4 animais, e o quarto animal se referia ao Império Romano. Veja, no versículo 7, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Observem, esses 10 chifres aqui, isso aqui é outra mensagem que eu vou trazer, mas se referia ao Império Romano. Então, meus irmãos, observe que já tinha sido mostrado a Daniel ali, quando Daniel estava prisioneiro na Babilônia. Daniel foi levado como Misael, Azarias, Ananias, Ezequiel, todos foram levados ali para o cativeiro babilônico. E foi mostrado, né, na visão, no sonho do quarto animal, esse exército, se referindo ao Império Romano, o exército que Yahshua, o Filho do Homem, o Cristo da carne, falou: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegado a sua devastação, a sua destruição. E isso aconteceu. Então, esse exército do Império Romano foi exatamente o Cristo da carne também se referiu dos gentios que pisariam Jerusalém por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Os gentios, falado pelo próprio Yahshua aqui, em Lucas capítulo 21, versículo 24, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por eles quem? Pelos gentios, se referindo ao exército do Império Romano. Então, e isso aconteceu no ano 70, 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, ali, que começou ali a manifestação ali em meados de 66 e foi até metade do ano 70. E veja que os profetas, a lei e os profetas, desculpe, já anunciava sobre esse dia grande e terrível do Senhor. Entendeu? Então, é muito claro. Então, observe que em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 1 e 2, vai falar sobre esses gentios. Jerusalém seria pisada por esses gentios. Entendeu? Então, está escrito lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. Então, se referindo ao mesmo exército que o próprio Filho do Homem havia falado ali para os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras. Então, é muito claro, meu irmão. Então, por isso que o tema da mensagem é porque o juízo final já aconteceu. Porque a gente vê isso tanto na história, no contexto histórico, porque Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele escreveu a respeito desse exército, ele falou desse exército. Como também a própria escritura mostra, fala de forma direta, a gente observa e a gente vê se referindo ao Império Romano. Então, meus irmãos,
A cidade santa, os 3 anos e meio, os 42 meses ali foi exatamente naquele contexto onde veio o assolador e destruiu a cidade santa, o acampamento dos santos, pois assim estava determinado, já estava determinado. A determinação foi pelo Criador, pelo Pai dos Espíritos. Então, e o exército, a nação escolhida para vir em juízo contra Israel foi exatamente o Império Romano. Então, nesse período, o templo ainda estava de pé. O templo ainda estava de pé. O templo bíblico falado pelo Filho do Homem, que seria destruído, ainda estava de pé. Aí eles dizem hoje, os futuristas, com um pensamento aí totalmente antagônico, contrário de tudo aquilo que já aconteceu, entendeu? Então eles dizem que está construindo um templo. Olha, o templo está sendo construído. Não. As escrituras não falam de terceiro templo. O templo hoje somos nós. Não tem nada a ver se referindo a templo de pedra que está sendo construído lá em Israel ou em qualquer lugar. Não tem nada a ver isso aí. Isso aí não tem importância nenhuma para nós hoje. Nós que levantamos a bandeira da escatologia já consumada. Então, veja que nesse período o templo ainda estava de pé. Dentro desses 3 anos e meio, ou seja, dos 42 meses que está escrito aqui, falado pelo próprio Filho do Homem. Então, meus irmãos, onde Jerusalém seria pisada. Então foi mostrado o quarto animal se referindo ao Império Romano para Daniel. Então, esse exército do Império Romano, liderado pelo general Tito, era constituído por 4 legiões. Legiões essa de homens do exército do Império Romano, homens preparados. E antes mesmo de Jerusalém ser destruída, ser cercada, né, onde Deus levantou a nação de Roma, o Império Romano, para vir em juízo contra Israel, essas 4 legiões do exército do Império Romano já existia, entendeu? Então o Império Romano tinha um exército muito grande, muito forte, muito poderoso, muito preparado. Por onde esse exército passava, por onde o Império Romano passava, não tinha nenhuma nação que pudesse resistir, entendeu? O confronto direto com o Império Romano, com o exército do Império Romano. Essas legiões eram preparadas e conquistavam qualquer outra nação que viesse contra o Império Romano. Então, na sua época, naquele tempo ali, no mundo antigo, era o Império Romano que controlava, ou seja, Roma dominava tudo. Todas as nações estavam abaixo de Roma, em termos de poderio, de conflito direto, de exércitos armados para o combate, entendeu? Então nenhuma outra nação da época era igual ao Império Romano. Entendeu? Então, o quarto animal mostrado a Daniel em visão e em sonhos foi falado por Cristo, pelo Cristo da carne, quando ele disse: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E esse exército aqui foi exatamente o Império Romano. Então, isso não se trata, não se refere para os dias de hoje. Não tem nada a ver. Isso é forçar o texto, é forçar a história, é descontextualizar o contexto histórico e descontextualizar o contexto do texto que nós lemos aqui. Entendeu? Não tem nada a ver isso aí, trazer para os dias de hoje. Mas os futuristas que vivem aí no engano, porque um dia também eu fui enganado. Eu achava que estava certo com esse entendimento, porque eu aprendi assim. Porém, os meus olhos foram abertos e hoje a gente consegue ver claramente que tudo já aconteceu. A escatologia de fatos consumados que aconteceu aí há 2000 anos atrás. Então veja, o Império Romano vinha conquistando tudo
com o seu poder, com o seu domínio, com sua autoridade. O fim da cidade santa, a queda do templo, estava dentro daquele contexto ali, das 70 semanas ali, falado já lá em Daniel, ou seja, 3 anos e meio, ou seja, 42 meses. Então, o general Tito, ele marcha contra Jerusalém, ele vem contra Jerusalém, trazendo 4 legiões de exércitos. E eu anotei aqui o nome dessas legiões que pertenciam ao Império Romano. Veja que essas 4 legiões de exércitos ali do Império Romano eram também, não eram só de romanos, não, mas eram de homens, de soldados de outras nações que tinham entrado em conflito com o Império Romano e tinham sido o quê? Derrotados, vencidos. Então eles aproveitavam esses homens, capturavam esses homens e preparavam esses homens, e esses homens, eles vieram fazer parte dessas legiões. E o nome das legiões era assim, ó, das legiões ali do Império Romano. Eu anotei aqui, coloquei aqui, ó, a primeira legião se referia à 5ª legião da Macedônia. A segunda legião era a 12ª legião do Trovão, ou seja, Fulminata. A terceira legião ali do exército do Império Romano era a 15ª legião de Apolo, ou seja, Apolinares. A 4ª legião, ali se referindo à companhia ali do exército do Império Romano, era conhecido como a 10ª legião de Estreito, entendeu? Então, observe, todas essas legiões de exércitos do Império Romano eram também ali de homens que foram capturados pelo próprio Império Romano, e eles passaram agora a participar daquela companhia, daquela guarnição, daquelas legiões, e tornou Roma, o Império Romano, um dos maiores impérios de todo o tempo naquela época, naquele período. Nenhuma outra nação, entendeu, que enfrentasse o Império Romano venceria, todas seriam derrotadas. Agora tem um porém, mesmo com esse poderio total do Império Romano, com essas 4 legiões, o Império Romano só derrotou e destruiu Jerusalém, vencendo aquela guerra entre judeus e romanos, porque Deus havia determinado que assim fosse, porque Deus havia determinado e escolhido a nação do Império, a nação de Roma, o Império Romano, para vir em juízo contra a sua própria nação, contra a nação de Israel, a nação que Deus havia escolhido, porque Deus usou o Império Romano para vir em juízo contra Israel. Por isso que o Império Romano ganhou. Mas se não fosse assim, por mais que o Império Romano fosse um império poderoso, de soldados valentes, onde tinha 4 legiões de soldados de Império Romano, homens preparados para a guerra, para o confronto, mesmo que eles tivessem todo esse poder, mas se Deus não quisesse, eles não teriam vencido Israel. Mas foi uma determinação vinda da eternidade, do alto, pelo Pai dos Espíritos. Então, observem, se o juízo final, o julgamento ainda vai acontecer, se Jesus, se Yahshua, o Filho do Homem, ainda vai voltar, cadê o general Tito? Cadê as 4 legiões do exército do Império Romano? Cadê as 12 tribos de Israel? Cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Porque o Apocalipse foi escrito alertando para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje não existe mais. Então, cadê o apóstolo João? Porque foi revelado a João. Então, João tem que estar vivo, porque João não morreu ali naquele juízo final, não. Então, cadê o apóstolo João? Cadê o Império Romano? Entendeu? Cadê as 4 legiões que pertenciam ao exército romano? Entendeu? Porque hoje não existe mais Império Romano. Hoje é República Romana. Meu irmão, não faz sentido trazer esse evento para os dias de hoje. Jesus está voltando, não. Ele já voltou.
A vinda de Yahshua foi ali, no ano 70, em juízo, em julgamento contra as 12 tribos de Israel. Então é essa palavra que eu quero deixar para a nossa meditação. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Bom final de semana para todos vocês. Amém? Graça e paz.